Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que é muito importante para o meu trabalho. Também me siga nas redes sociais, @DavidChiodini, tanto no Twitter quanto no Instagram. Para quem não conhece o Reações à Rodada ainda, ele não é uma análise completa dos jogos, ele é uma primeira reação às partidas, tá? E essas opiniões aqui até podem mudar no decorrer da semana, mas é uma reação ao que a gente viu, ao que eu vi, né? Nas primeiras, na rodada, minhas primeiras impressões, diríamos assim, sobre cada jogo. Então vamos lá que tem muito jogo para falar. Para quem não viu, as reações ao Thursday Night já foram, né? Sempre na sexta-feira. E aqui as reações aos jogos de domingo. E vamos começar falando do jogo que abriu a rodada no domingo, com Giants 27, Packers 22, esse jogo em Londres. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar, foi um jogo de virada, os Packers chegaram a estar bem na frente, né? Mas mostrou muita força mental e esse Giants é de verdade, cara. 4 vitórias aí, Brian Daboll no seu primeiro ano mostrando a sua marca, colocando a sua marca no time, tirando o melhor de cada jogador. O Daniel Jones fez talvez um dos seus melhores jogos na NFL, mesmo com o tornozelo machucado, passando bem a bola, correndo bem com a bola. Tá? Foi uma partida muito boa do Jones para mim. E o Saquon Barkley voando, jogando em altíssimo nível, recebendo snaps ali no Wildcat também e produzindo. Então uma partida muito criativa do treinador dos Giants, que está fazendo um belíssimo trabalho. O time está 4-1 e agora sim tem que pensar em playoffs, tem que pensar de uma maneira em brigar para a vaga na pós-temporada. Do outro lado, um Green Bay com diversos problemas. A defesa segue com dificuldade de se ajustar, jogando numa cobertura soft em zona, com problemas para parar o jogo corrido. Joe Barry não está fazendo os ajustes e o adversário vai macetando o time e nada acontece. E do outro lado, o ataque empacando no segundo tempo, novamente não encontrando o ritmo. O Rodgers e os seus recebedores não estão na mesma página. O LaFleur não encontra alternativas. No segundo tempo o time também tinha oportunidades que tinha que ter corrido com a bola e resolveu passar no final da partida. 2 tentativas para 2 jardas, com o time correndo bem e não passou. Então assim, não tá legal o Green Bay Packers, tá? Tá bem abaixo do esperado. Isso passa pelo Rodgers, passa pelo LaFleur e sua comissão técnica. E por alguns jogadores também, principalmente no corpo de recebedores. A linha ofensiva não faz o trabalho que fazia nos outros anos. Então, uma boa vitória e muito justa desse New York Giants, que é de verdade. Seguindo com Buffalo Bills 38, Pittsburgh Steelers 3. Eu acho que esse aqui, o placar, fala muito sobre o jogo, né? Foi um baile, mesmo com muitos desfalques do lado dos Bills, sem Jordan Poyer, sem Tremaine Edmonds. Mesmo assim, o time passou o carro. Um jogo muito tranquilo. O Gabe Davis teve uma grande partida. Foram mais de 170 jardas, 2 touchdowns em apenas 3 recepções. E um bem-vindo para o Kenny Pickett, né? Não acho que o Kenny Pickett tenha sido responsável pela derrota, especialmente quando seu time toma 38 pontos. Mas é para sentir o choque de realidade que é a NFL e jogar contra uma defesa como a do Buffalo Bills. A discrepância dos times ontem ficou muito evidente e esse jogo, o placar fala muito sobre ele. Chargers 30, Browns 20. Proibido jogos ruins entre Chargers e Browns, porque ano passado também foi um jogaço, né? Foi um tiroteio aéreo. Esse ano foi uma dominância dos ataques terrestres. Foram muito bem pelo chão ambas as equipes. Gostei muito do que eu vi. O Nick Chubb, mais uma grande partida. O Austin Ekeler também foi fundamental no outro lado, inclusive recebendo alguns passes. O Kelly jogou muito bem. Os quarterbacks ontem bem discretos. O Justin Herbert, uma partida discreta. O Jacob Brissett também. Tá? E aí no final ali teve uma quarta descida para uma na sua linha de 46. Ganhando por 2 pontos. E o nosso querido Brandon Staley arriscou e não converteu. E deu a chance dos Browns de terem o field goal da vitória. E o Cade York, o calouro, acabou errando, né? Acabou errando. Mas assim, o Staley deu uma chance para o adversário, um risco para mim desnecessário aqui, né? Na posição de campo que estava.
sabe? Chuta esse punt, coloca lá atrás, obriga o time adversário a passar a bola, né? Ao Jacob Brissett ter a bola na mão, faltando aí menos de 2 minutos. Então, não gostei dessa decisão, mas saiu barato aqui para o Staley essa aí, mais uma vitória dos Chargers. Tennessee Titans 21, Washington Commanders 17, um jogo duro, um jogo bem equilibrado. O Derrick Henry novamente com uma boa partida, e aí a gente sabe que o ataque dos Titans rende muito melhor quando o Henry está bem. Do outro lado, acho que o Carson Wentz fez um jogo com algumas big plays, oscilou, né, durante a partida, mas conseguiu algumas big plays e tal, que deixaram o Washington na partida. Mas no final teve uma interceptação ali do David Long que selou a partida. Um jogo assim, decidido realmente no detalhe, porque o Washington foi para tentar ganhar esse jogo no final. Mas Tennessee conseguiu ter um pouquinho mais de ritmo, né? A linha defensiva de Tennessee também apareceu bem e conseguiu pressionar o Wentz em alguns momentos, fazer com que algumas campanhas fossem abreviadas, né? E aí o Washington segue um caminho muito ruim nessa temporada até agora, né? Bem difícil a situação de Washington. Tennessee se recuperando com o passar do ano, mostrando um pouquinho de força aí. Então um jogo equilibrado, mas um jogo meio chatinho em alguns momentos também de se assistir. New Orleans Saints 39, Seattle Seahawks 32. E a estrela desse jogo foi Taysom Hill, é isso mesmo. Correu muito bem com a bola, mais de 100 jardas, um touchdown aéreo, né? Um touchdown passando, né? Num jogo assim que as defesas sofreram bastante. Eu acho que a defesa do Saints até teve alguns bons momentos ali em jogadas cruciais, mas no geral sofreram bastante. Sem o Michael Thomas, sem o James Winston, onde o Taysom Hill foi peça fundamental para o Andy Dalton, né? O Jarvis Landry fora, o Chris Olave depois saiu machucado. Então, mas os Saints conseguiram segurar esse resultado. Do outro lado, Geno Smith novamente com uma boa partida, jogando muito bem, né? Isso é preciso se dizer. O Kenneth Walker aparecendo também com um touchdown longo. Mas as duas defesas muito esburacadas. Acho que o maior drama o drama de Seattle é a defesa, né? Vem tomando muitos pontos aí em todos os jogos, mesmo quando o time vence. E os Saints não têm conseguido manter o nível defensivo das últimas temporadas. Então, mais um jogo divertido de assistir. E o Taysom Hill, quem diria, foi a diferença para o New Orleans Saints vencer e não entrar num buraco de 4 derrotas, né? Agora o time dá uma respirada aí na briga por alguma coisa. Seguindo com Texans 13 e Jaguars 6, um jogo muito apertado, um jogo de defesa, diríamos assim. O Trevor Lawrence cometeu um erro muito besta na red zone, que custou aí uma pontuação que poderia ser a da vitória, né? O Derek Stingley interceptou aquela bola. Mas destaque para o jogo terrestre dos Texans com o Dameon Pierce, o calouro, novamente um jogo aí de quase 100 jardas, 99. Ele é o motor desse ataque, né? O Davis Mills fez um jogo ok, né? Nada, não foi péssimo, mas também longe de ser bom. Mas o Dameon Pierce carregando esse ataque e a defesa dos Texans mostrando talento em alguns momentos, né? O Derek Stingley aí chegando bem para uma interceptação, sua primeira como calouro aí na NFL. Mas os Jaguars muito abaixo dos jogos, ofensivamente muito abaixo dos jogos que já tinham feito. Não conseguiram encaixar nada. O Lawrence, até se você olhar as estatísticas, não parece que ele foi bem, mas não foi, tá? Perdeu algumas leituras limpas e tal. E do outro lado, os Texans também têm mérito defensivo, né? Nesse ponto, conseguiram aí uma vitória. Era o único time que não tinha vencido até agora na NFL e agora todas as equipes já venceram uma partida. Buccaneers 21, Falcons 15. Esse jogo foi um jogo estranho. Os Buccaneers abriram 21-0 até o quarto período. O Leonard Fournette jogando bem, aparecendo também como recebedor ontem, né? Uma coisa curiosa, não é uma coisa muito comum na carreira dele. Os Falcons com dificuldade para correr com a bola até o último período, mas aí uma reviravolta, né? Aí os Falcons anotam 15 pontos, 2 touchdowns e vão para uma conversão de 2 pontos, encrespam a partida, começam a perigar, e aí vem uma falta duvidosa, né, do Grady Jarrett no Tom Brady. O
os comentaristas de arbitragem da TV americana falaram que sim, que a falta foi bem anotada. No meu critério, porque o Jarrett joga o Brady no chão, né? No que eu entendo, aquilo ali não é falta, mas não sou eu que vou ficar discutindo com árbitros extremamente renomados, porque eu não tenho esse conhecimento para tanto. Entretanto, todavia, é uma chamada amarga, diríamos assim, porque a gente gosta da fisicalidade do jogo. Claro, a gente não quer que nenhum jogador se machuque, a segurança em primeiro lugar, mas não me pareceu que ele usou de força excessiva. Pareceu que ele estava realmente fazendo um movimento para conseguir o sack, né? Diferente de pegar e jogar no chão. Mas enfim, mas os Buccaneers seguraram a vitória aí. Não é um time ainda também que me encantou, vou ser bem honesto. Não é um time que me encantou. O Brady ontem teve um bom jogo, mas parece que falta um tempero nesse time ainda. A defesa é boa, mas o ataque produz em alguns momentos, mas em outros também dá suas osciladas. Não é um time que me encantou ainda, esse Tampa Bay Buccaneers nessa temporada. Seguindo com Jets 40, Dolphins 17. Né? Terry Bridgewater, que era que entrou no lugar do Tua Tagovailoa, saiu machucado, teve uma concussão. E o Skylar Thompson foi pro lugar dele. Né? E até o último período o jogo estava equilibrado. Estava 19-17 para os Jets. Os Jets aí com um pouquinho de dificuldade ofensiva até nesse momento. Mas a defesa jogando muito bem. O Ahmad Sauce Gardner também conseguindo sua primeira interceptação na temporada. Mas no final aí deslanchou, né? Faltou perna para a defesa dos Dolphins. E aí acabou 40-17. Destaque para o Breece Hall, o calouro, o running back. 197 jardas de scrimmage ontem. 100 jardas correndo, 97 recebendo. Uma partidaça dele. Provando aí que é um jogador que valeu o investimento dos Jets. Os Jets agora começam também a pensar um pouquinho mais alto. Começam a enxergar aí, será que dá para brigar por um wild card? Não dá, né? E os Dolphins em segunda derrota consecutiva, essa situação do quarterback em Miami pesando muito, né? Pesando muito e sobrecarregando a defesa. Foi o mesmo cenário que a gente viu no jogo contra o Cincinnati Bengals. O Tua machucou, o Bridgewater entrou, a defesa ficou muito tempo em campo, no final não tem mais perna para aguentar. E é uma defesa muito física, que joga em blitz, que marca mano a mano, então tudo isso pesa. Mas assim, os Jets mostrando uma melhora desde a volta do Zach Wilson, e importante encontrar essas alternativas como o Breece Hall e tal, para desafogar um pouco o jogo do quarterback, vai ser importante. E a defesa dos Jets está melhorando semana a semana, também mostrando algumas performances interessantes. Seguindo com Vikings 29, Bears 22, esse jogo parecia que ia ser um baile, 21-3 chegou a estar para os Vikings, mas aí o Chicago Bears mostrou uma resiliência interessante ontem, voltou para a partida. O Justin Fields, se não fez uma partida espetacular, fez uma boa partida, vamos lá, no parâmetro do que ele vinha mostrando, né? Uma boa partida, conectou alguns bons passes, foi bem com as pernas, teve um touchdown com as pernas, né? E chegou a virar o jogo para 22-21, mas no final ali os Vikings viraram, e aí teve um fumble do Marset, né? Foi do Marset, que acabou custando ali a vitória, a chance dos Bears. Um ótimo jogo de novo do Justin Jefferson, mais de 150 jardas, aparecendo muito bem no primeiro tempo, já tinha muitas jardas, mas um jogo interessante por parte dos Bears. E os Vikings são um time melhor que os Bears, são um elenco melhor que os Bears, venceram muito por conta disso, mas tem que evitar essa oscilação que teve na partida de ontem. Seguindo com Patriots 29, Lions 0, Bill Belichick novamente aparecendo, né? Isso aí é muito a cara do Belichick, uma defesa muito forte, uma defesa que mesmo quando o adversário chegou na red zone não cedeu pontuação. Um jogo corrido muito forte, estava jogando com o terceiro quarterback, o Bailey Zappe, e não inventou, correu bem com a bola, passou rápido, passou no play action. Quando não inventou em quartas descidas com o quarterback calouro, chutou os seus field goals quando precisou, anotou pontuação com a defesa com o Kyle Duggar e venceu. E assim, vale lembrar, os Lions tinham alguns desfalques? Tinham,
Mas mesmo com os Seahawks, eles anotaram 45 pontos no Seahawks. Era o time que né? O time que mais tinha anotado pontos até agora na temporada. Então, bela partida dos Patriots. O Dan Campbell tem muitos problemas como treinador, com tomada de decisão e mesmo fazer esse time jogar, sabe? Então, os Lions precisam pensar no ano que vem se o Dan Campbell é o cara certo para esse projeto. Meu Deus, tô com uma coceira na minha sobrancelha. 49ers 37, Panthers 15. Um jogo, a discrepância dos treinadores aí pesa muito. Muita eficiência dos 49ers, um domínio da linha defensiva, chegando toda hora no quarterback. E aí o Baker Mayfield, a gente já sabe o que ele é, né? Então, assim, um jogo bem controlado por parte dos 49ers. O Jeff Wilson com uma grande partida correndo com a bola. Do outro lado, o Matt Rhule deu uma entrevista depois do jogo dizendo: olha, se a gente não fizer mais pontos, nós não vamos vencer, não vou mentir. Ah, vá. Sério, Matt Rhule? Sério, parabéns, hein? Mas assim, duas equipes de nível discrepante e Garoppolo com um bom jogo ontem, Deebo Samuel aparecendo, Brandon Ayuk também em alguns momentos. Uma boa... fora a defesa dos 49ers, né? Que a linha defensiva é monstruosa. Atenção aí para uma lesão do Nick Bosa, sentiu a virilha, vamos ver quanto tempo ele vai ficar fora. Tomara que não seja nada muito grave, que vinha jogando em nível de um dos principais candidatos a defensor do ano. Cowboys 22, Rams 10. Eu vou falar primeiro um pouquinho desse Rams. O Rams com muitos problemas, mas muitos mesmo. Ofensivamente, o Sean McVay não está encontrando alternativas. A linha ofensiva é pífia nesse momento, tá? O Matt Stafford tem cometido turnovers, não tem nenhum touchdown no quarto período, o que é uma característica dele, anotar touchdowns no último período. Várias interceptações. A defesa acaba ficando sobrecarregada. Então, assim, ou os Rams encontram uma alternativa logo, inclusive o Sean McVay, aliás, principalmente o Sean McVay, que é o responsável por isso, ou essa temporada vai pro vinagre. Os 49ers estão jogando muito melhor dentro da divisão. Seattle não é a baba que a gente esperava que fosse. E Arizona é um time que oscila bastante, mas a coisa vai encrespar. Já são 3 derrotas para os Rams. Ou eles começam a acordar ou a coisa vai ficar feia. Tá? Mas do outro lado, um time que pela primeira vez eu acho que sentiu ali que o Cooper Rush não conseguiu ter um jogo tão sólido, né? Ontem, em alguns momentos ali, deixou algumas coisas no campo, mas que a defesa segue fazendo um brilhante trabalho. O Micah Parsons no segundo tempo, em especial, com grandes jogadas, conseguindo sec e tal, mas a defesa como um todo jogando muito bem. A secundária aparecendo bem, o restante do miolo defensivo ali jogando muito bem. Então, a defesa dos Cowboys de parabéns. E o Mike McCarthy merece parabéns, porque quando o time ia mal, a gente criticava. Agora, quando o time vai bem, também é mérito do treinador. Tá? Se é demérito, quando ganha, também é mérito. Então ele tem feito um bom trabalho. Mas é o dedo do Dan Quinn, do Kellen Moore. Não interessa. Como o Joe Barry é responsável nos Packers, mas o Matt LaFleur é o principal, porque ele é o treinador principal, a mesma coisa vale para o McCarthy. Quando é para ele ser o responsável pelas coisas não darem certo, ele tem que ser o responsável também ter os seus méritos quando as coisas dão certo. Seguindo com Eagles e Cardinals 20-17, o jogo que eu trabalhei ontem. Um bom jogo no geral. Assim, os Eagles começaram muito bem na partida, estavam dominando, queimando as blitz com screen pass e tal. Aí tiveram algumas lesões na linha ofensiva e aí não teve mais resposta para essas blitz, aí o jogo deu uma atravancada. Mas os Cardinals começaram de novo lento na partida, aí o Murray buscou o empate, no final uma campanha longa dos Eagles para anotar um field goal, e aí o Kyler Murray vai numa terceira descida, faz o slide, mas ele faz o slide antes da marca de first down e não percebe isso e faz o spike, e aí o Amendola vem para chutar o field goal e perde ele, que é o kicker reserva, já foi mal nos Chiefs, deve ser demitido, não é um kicker que deve ter mais espaço na liga. Né? Agora, gostei da partida como um todo, bastante alternância tática e tal. Os Eagles têm um time tecnicamente muito bom. O Jalen Hurts fazendo um jogo sólido,
né? Um jogo ok, não foi espetacular, mas ok. A linha ofensiva dos Eagles é muito boa. Os Eagles precisam apenas acertar esses detalhes, como comunicação na linha, contra as blitz, esse tipo de coisa. Mas de resto, A.J. Brown muito bom, Devonta Smith também, né? O Goedert ontem aparecendo muito bem. E eu gosto muito dessa defesa de Philadelphia. O Russell Reddick está fazendo uma grande temporada. Então venceu também novamente aqui no final, num jogo equilibrado, venceu o time que tem o melhor elenco. Os Eagles seguem invictos, tá? Pavimentando muito bem o seu caminho para os playoffs. E o trabalho do Nick Sirianni é muito bom em 2022. E para fechar o Sunday Night, vitória dos Ravens sobre os Bengals 19-17. Um jogo de pouco brilho ofensivo. Eu achei que os dois quarterbacks tiveram bastante inconstâncias no jogo. O Joe Burrow perdendo algumas jogadas, o Lamar Jackson também, algumas bolas em profundidade, né? Mas no final aí o Lamar com as pernas também conduzindo o time, posicionando para o field goal. Achei que as duas defesas jogaram muito bem, né? O Von Bell com uma interceptação, o Pat Quinn com outra, o Jason Pierre-Paul aparecendo na pressão, gostei também. Acho que foi um jogo assim, os ataques não foram bem. Tudo bem, podem não ter tido a sua melhor noite, mas é diferente dos jogos de quinta, em que os ataques foram horrorosos, né? Nesse caso aqui eu acho que os méritos ficam mais divididos entre as defesas. O Mark Andrews conseguiu aparecer em alguns bons momentos aí, conectado pelo Lamar. E o Justin Tucker, para variar, no final do jogo, o senhor automático foi lá e bum, botou a bola dentro do Y, no meio do Y, para garantir mais uma vitória para Baltimore. Baltimore aí agora com 3 vitórias, os Bengals seguindo sua oscilaçãozinha, né? Vamos ver como é que se desenha essa AFC North, que está bem equilibrada. Só os Steelers que vão ficando um pouquinho para trás. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Reações à Rodada. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Valeu e tchau!